essa área de trabalho, né, do Power BI Desktop, ela tem basicamente algumas sessões bem simples, bem intuitivas, bem parecido com Office. E aí você já conhece, que é a página inicial aqui, a parte de inserção, onde você pode inserir alguns controles, como caixa de texto, botões, formas, imagens, e fazer algum vínculo, né, com a Power Platform. E também essa parte aqui de perguntas e respostas, principais influenciadores e árvore de decomposição, que aí é para quem já está com uma bagagem um pouco mais construída. Isso aqui se torna um excelente aliado aí para análise preditiva, deixar nosso dashboard mais enxuto, mais sucinto, para poder compartilhar com as outras pessoas. A parte de modelagem, a gente vai falar um pouquinho quando estiver fazendo o processo de ETL. E aqui a parte de exibição, com alternação de temas, visualização da página, uma coisa que muita gente desconsidera, mas que ainda não é tendência, mas vai chegar, é o layout do telefone. Ou seja, hoje em dia a gente consome muito os dados do Power BI no desktop ou na web. Mas a tendência é que, com o tempo que ele se tornar mais difundido ainda, as empresas estejam consumindo bastante as informações pelo celular. Então, já é uma ferramenta que a gente tem que começar a se acostumar. Essa parte aqui dos painéis, questão dos indicadores, se der tempo eu vou abordar um pouquinho com vocês, eu acho importante. Parte de seleção dos objetos, a performance do nosso conjunto de dados, é bem interessante. Teve um projeto que eu fiz que isso aqui me ajudou muito a ver que, embora eu estivesse fazendo a limpeza dentro do Power Query lá no processo de ETL, mas o relatório continuava pesado por a consulta SQL que eu estava usando para trazer as informações não estava bem estruturada. A parte de segmentação de dados entre os relatórios e sincronização também. Beleza. Aqui na página inicial a gente tem a parte de obtenção de dados, é uma infinidade de opções. Eu costumo, nos treinamentos e nas consultorias que eu faço, sempre abordar com o pessoal que isso aqui é tudo antes de trazer as informações para o Power Query. Vai depender muito do cenário de cada empresa. Vai ter empresa que, semana passada mesmo, eu tive uma solicitação de suporte de um rapaz lá de Minas, que ele gerencia as lojas do Brasil inteiro de uma empresa, mas tudo via Excel. Então, ele montou, a pessoa fez um projeto para ele de Power BI, e pegando várias planilhas e montando dentro do Power Query um mini ERP, um mini sistema para poder gerenciar as informações para ele. Beleza? Então, aqui vai depender muito do cenário que a gente tem, do cenário que a nossa empresa possui. Os mais comuns que a gente usa sempre é o SQL e o Excel. Alguns projetos que eu já montei, eu tenho utilizado o fluxo de dados e o conjunto de dados, que é o quê? O fluxo de dados é aquela conexão direto lá no serviço do Power BI, e a gente não precisa ficar com gateway, seja no modo personal ou no modo empresarial lá. Os dados estão hospedados lá no serviço do Power BI. Isso facilita muito quando você tem que dividir o projeto com equipes, porque aí eu consigo consumir as informações desse fluxo de dados independente de onde eu esteja. O conjunto de dados, depois que a gente termina de fazer o nosso tratamento, de criar nossas medidas, nossos relacionamentos, a gente também pode hospedar esse conjunto de dados lá no serviço do Power BI e consumir ele em outras máquinas. No nosso exemplo específico, a gente vai importar uma planilha de Excel. Eu vou fazer duas importações, uma importando várias planilhas, aliás, várias abas de uma planilha, e uma pegando um planilhão, e aí vai ser o exemplo que a gente vai tocar, e mostrando como esse planilhão pode ser desmembrado em tabela fato e tabelas dimensões. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso. Então, primeiro eu vou importar aqui a planilha com várias abas, essa daqui, a que eu mandei para vocês. Como eu falei, é um exemplo de um relatório de pagamentos e recebimentos de uma empresa. Deixa eu ver se ele está aparecendo para vocês. Está aparecendo.